Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, sou Vitor Sarnaglia, sou advogado especialista em direito do trabalho, tá? E falar um pouquinho sobre mim. Eu nasci em Jacaraípe, né, no município de Serra, e passei a minha vida toda lá. Estudei só no ensino médio que eu vim estudar em Vitória. E apesar de morar durante a minha vida toda de frente para a praia, eu não sei surfar, porque sempre quando falam assim: "Ah, você é de Jacaraípe, você sabe surfar". Não, eu não sei surfar. No máximo nadar mesmo. E assim, como estava na minha biografia mesmo, eu sou um apaixonado por esporte no geral, eu sou fissurado por esporte, principalmente futebol. E, né, eu me formei, falando um pouco da minha trajetória mesmo, da minha formação profissional. Durante a época de faculdade, eu estagiei em cartório, em gabinete da Vara de Fazenda Pública Estadual. Depois, na advocacia, minha primeira experiência também foi com direito público. Direito público, direito ambiental, minerário, assim, umas áreas particularmente muito chatas aí para quem trabalha. Mas depois, posteriormente, eu passei a trabalhar em outro escritório, com contencioso civil, contencioso trabalhista, foi quando me apaixonei pela área e a partir daí, então, nunca mais saí. E desde 2021, eu estou advogando no escritório Alves e Vina Advogados, no qual eu sou sócio, né, e eu formei pela FDZ no ano de 2020. Fiz pós-graduação em Compliance, Gestão de Risco e Governança também pela FDV. Tenho especialização em Direito Desportivo, que é uma área que muitas das vezes as pessoas ainda nem sabem que existe. E especialização em Direito de Trabalho e Contratos, ambos pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva. Bom, então a minha área de atuação é Direito do Trabalho, e assim, eu gosto de falar principalmente, que para as pessoas a ideia do advogado é sempre quando o problema já aconteceu, né. Então, o advogado, ele resolve problemas. Não, na verdade, além disso, né, na minha concepção e a minha forma de atuação principalmente, é a atuação preventiva, justamente para evitar com que aconteça esse tipo de situação. Então, a advocacia trabalhista preventiva é justamente voltada, né, para fazer uma análise de riscos do seu negócio, das atividades que você exerce, se você está em conformidade com a lei, justamente para evitar que aconteçam eventuais litígios judiciais, né, no caso do direito do trabalho, fiscalizações do Ministério Público do Trabalho, enfim, diversas outras coisas que podem acontecer com o negócio, com o seu negócio, e justamente, né, se você não tiver a prevenção, a questão da estratégia, da gestão dos riscos, isso pode vir a causar prejuízos irreparáveis para sua empresa. E na área de direito contratual também, voltado principalmente para a área trabalhista, a minha atuação é a questão de revisão de contratos de prestação de serviço para tentar diminuir a questão do risco trabalhista, a elaboração dos próprios contratos de trabalhos, que eu vou até falar um pouco de alguns casos práticos, né? Justamente porque o advogado trabalhista, ele tem a possibilidade de adotar estratégias específicas para o seu negócio para justamente para evitar esse tipo de problema. Então, vamos lá. Imagine a seguinte situação, né, um funcionário da sua empresa, por exemplo, ele está dirigindo o carro da sua empresa e por um momento de desatenção acontece algum acidente, ele bate o carro e causa um prejuízo de R$ 1.000 por esse automóvel. Então, que o empresário, e as câmeras registram tudo isso, né, mas fica comprovado que ele teve um momento de desatenção. E a minha pergunta é o seguinte: nesse caso, seria possível descontar esse valor do salário do funcionário? Em regra, você não poderia descontar. Por quê? Porque a legislação ela prevê, especificamente o desconto em casos de conduta dolosa devidamente comprovada. Então, no caso que foi uma desatenção, então a gente entra na questão da culpa. A jurisprudência entende que você só poderia fazer esse desconto se o funcionário tivesse autorizado a realização de desconto. Esses descontos, inclusive, essas autorizações, elas funcionam também para a questão de fornecimento de plano de saúde, porque é necessário que o funcionário autorize também esse desconto. Então, nesse caso, ele não poderia descontar. Porque o que que acontece? Porque ele não tinha assessoria de um advogado trabalhista, então o contrato de trabalho dele não tinha essa previsão da realização do desconto. Então, como é que funciona a solução nesse caso? Certas empresas, ou elas colocam cláusulas no próprio contrato de trabalho, autorizando esse tipo de desconto para prejuízo causado por
prejuízo causado por conduta dolosa, né, e por conduta culposa, perdão. E aí ele pode adotar estratégias, né, e chegar a um acordo com o funcionário como que vai ser feito esse desconto. E se ele resolvesse descontar direto desse funcionário sem essa autorização, ele poderia ser condenado a pagar, indenização, além de retroativamente pagar esse valor descontado do funcionário com as demais verbas incidentes. Outro caso é o seguinte: uma empresa decide instituir um banco de horas, e faz aparentemente tudo certo, tem uma autorização por escrito do funcionário, ela faz a compensação dessas horas no prazo de 6 meses, como exige a lei, mas aí o funcionário chega e questiona para o empresário e fala, o dono da empresa fala: "Eu queria ter acesso ao meu banco de horas". Aí o empresário vai e responde: "Não, eu não tenho esse controle, eu não forneço para você esse tipo de acesso. Minha dúvida é se isso está correto". E a resposta também é não, porque ele não tinha assessoria de um advogado trabalhista. Justamente porque os tribunais entendem que se você institui o banco de horas, que aparentemente estava tudo certo, mas você não dá ao funcionário a possibilidade dele controlar esse banco de horas, ele não ter acesso aos créditos ou eventuais débitos de horas que ele tem, isso vai causar um prejuízo enorme para sua empresa, porque os tribunais entendem que isso vai invalidar o regime de banco de horas. O que vai acontecer? A empresa vai ter que pagar retroativamente todas as horas que foram para esse banco de horas como horas extras. Então, assim, uma experiência própria, as ações que envolvem a cobrança de horas extras geralmente são de valores vultuosos, então gera um impacto financeiro considerável na sua empresa. Outro caso, né, esse é um pouco mais comum, mas assim, uma empresa ela geralmente nesse tipo de caso, geralmente vem uma proposta de uma outra empresa dizendo para: "Faça o pagamento dos seus funcionários, aumente o salário mediante o pagamento de prêmios ou bônus". E apesar disso ser, considerado na legislação que o pagamento de prêmios e bônus eles não são incorporados ao salário, nesse caso, ele fala de pagar mensalmente prêmios e bônus. E qual que é o problema, né? Se existe algum risco para a empresa, e a resposta é sim. Porque quando você paga habitualmente esse tipo de prêmio ou bônus, ele perde essa natureza indenizatória e incorpora ao salário. Então o que que acontece? Porque a jurisprudência entende que quando você quer fazer o pagamento desses valores, é justamente você quer fraudar para reduzir os encargos trabalhistas, né, então assim, isso tem que ser feito com muito cuidado. Qual que é a repercussão que isso pode acontecer? Se a empresa for condenada e houver o reconhecimento de como parcelas salariais, ele vai ter que pagar retroativamente todos os encargos trabalhistas que incidirem sobre essas parcelas. E por fim, o último caso, a empresa Tintas Lucas Menezes, localizada em Itaguaçu, cuja atividade principal é o comércio atacadista de tintas. O que que ele fazia? O Lucas Menezes não tinha uma orientação de um advogado trabalhista, então o que que ele fez? Ele utilizava a convenção coletiva dos motoristas para os seus demais funcionários, porque ó, na cabeça dele, ele: "Não, eu tenho um motorista, então posso aplicar a convenção coletiva que for melhor para o meu negócio". E essa prática não é válida, justamente porque o entendimento é que o enquadramento sindical ele deve ser relacionado à atividade preponderante da empresa. Então o que que acontece? Por mais que você tenha outros tipos de funcionários na empresa, o sindicato que você vai aderir, a convenção coletiva que você vai aderir, vai ser aquela que, seja relacionada com a sua atividade preponderante, que no caso ali seria comércio atacadista. Mas fazendo uma ressalva que os motoristas são atividade especial, então eles têm que seguir o sindicato próprio da categoria. Aí quais seriam as consequências desse enquadramento sindical errado? Além da questão das multas, né, eventualmente por fiscalização do Ministério Público do Trabalho ou do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, a empresa poderia sofrer uma ação coletiva, porventura, e que ela fosse condenada ao pagamento de todas as verbas retroativas que não eram qualificadas no outra convenção coletiva, né, porque entre as convenções existe uma diferença. Então, às vezes, por exemplo, eu já vi convenção que obrigava a empresa a pagar 1 litro de leite por mês para o funcionário. Então tudo isso, essa diferença entre as convenções coletivas, aquela que era correta e aquela que ele aderiu, a empresa provavelmente vai ser condenada ao pagamento. Então, boas referências para mim, só para concluir mesmo,
são, eu igual eu falo, empresas que tenham mais de 10 funcionários, empresas que tenham funcionários já existe o risco, já existe a necessidade da advocacia preventiva trabalhista, mas, especialmente empresas que tenham atividades de risco ou atividades insalubres, e também bons parceiros de negócio para mim são gestores de RH e contabilidades. É isso, pessoal. Obrigado. Faz Vitor, fala pra gente, por que o BNI? então, né, é de fácil resposta isso aí, porque o Lucas, meu amigo, meu irmão de longa data aí, ele me trouxe aqui para o BNI, desde a primeira reunião eu já vi que fazia completo sentido pro meu negócio, principalmente pela expansão de horizontes. Para mim, foi algo né, algo, enriquecedor, justamente conhecer pessoas semanalmente, né, porque a gente inclui os convidados também, e viram parceiros de negócio, você expande seus horizontes, você conhece pessoas novas, justamente para sair daquela limitação que geralmente as pessoas ficam: "Ah, meu cliente é meu amigo, não sei o quê", e para mim isso é a coisa mais enriquecedora, justamente conhecer pessoas novas, conhecer novos negócios, novas formas de negócio. Muito bem, show de bola, parabéns pela sua palestra e lance 4 promoção da educação, tá bom? Show.